Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Vamos aqui, gente, para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar e a bússola do peregrino. Aquele que nela andar não se desviará, mas tenha para com Deus temor a Ele e caráter. No último vídeo nós terminamos aqui o 4. Vamos iniciar aqui, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. O textuário diz: o desígnio efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Tô suando, gente. Um calor. Tá chovendo aqui, mais um calor. E começa assim. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus, porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e disposto antes de estar ausentes do corpo, estar presente com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para quer presente ou ausente, possamos ser aceitos por eles. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam, na aparência e não no coração. Pois, se estamos loucos, é para Deus, e se estamos sóbrios, é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam daqui em diante, para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputados as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fossemos feitos justiça de Deus nele. 6. Vamos ver se tem alguma coisa no texto do 6, que nessa Bíblia aqui que eu tô lendo não tem. 6. A abnegação de Paulo em seu ministério. Então nós, como colaboradores dele, rogamos-vos também para que não
recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando em nada ocasião de tropeço, para que o ministério não seja culpado, mas em todas as coisas aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigílias, no jejum, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e todavia possuindo todas as coisas. Ó vós, coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto eu falo como a meus filhos. Sejai vós também dilatados. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que o companheirismo tem a justiça como a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente como o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos, a nenhum homem injustiçamos e nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que estáis em nossos corações, para morrer e viver convosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco, grande é a minha alegria em vós, estou cheio de conforto. Transbordo de alegria em todas as nossas tribulações, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Mas Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito, e não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa, por mim, de maneira que me regozijei muito, porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo mesmo. Se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecido, mas de que fostes entristecido para o arrependimento, porque fostes entristecido segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesses dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque isto mesmo que, segundo Deus, vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu. Sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança. Em todas as coisas provaste ser inocente nessa questão. Portanto, embora eu tenha escrito a vós, o fiz não por causa do que errou, nem por causa do que foi tratado injustamente,
mas para que o nosso cuidado por vós pudesse ser manifesto diante de Deus. Portanto, fomos confortados pelo vosso conforto. Sim, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não me envergonho, mas como todas as coisas que eu falei de vós foram verdadeiras, assim também se confirmou como verdadeiro aquilo de que nós gloriamos de vós diante de Tito. E o seu afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós, em todas as coisas. 8. A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Além disso, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua liberdade, porque do seu poder eu sou testemunho. Sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas que recebêssemos o dom e se assumíssemos a comunhão da administração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo, desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós esta graça. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento, em toda a diligência e em vosso amor para convosco, veja para que abundeis nessa graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. E nisso eu dou o meu conselho, porque isso é conveniente para vós, que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita, segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mas não digo isso para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados, mas para igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, e o que pouco colheu não teve falta. Mas graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito, por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão, cujo louvor no evangelho está presente em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco, nesta graça que é ministrada por nós, para a glória do mesmo Senhor, e declaração de sua mente disposta. Evitando isso, que algum homem nos culpe por esta abundância, que é ministrada por nós, porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que eu tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou se os nossos irmãos forem inquiridos, eles são os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostra-lhe e perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória em seu favor. Nove. Vamos ler aqui onde mais tem isso aqui. 9.
Porquanto a administração que se faz a favor dos santos não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por causa necessidade exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciadas, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração gloriosa a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus, que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Vou parar aqui, gente, no final do 9. Então, pessoal, esse foi a leitura dos capítulos de hoje. A gente vê aqui o Paulo exortando ao povo de Coríntios, né? Como prosseguir em tudo. Gente, vamos ler a Bíblia, porque a gente vê aí que tá cada vez pior, né, gente? O mundo 2025, só Jesus na causa. É cada coisa, a gente até fica assim, ó, de boca aberta. Mas é profecias bíblicas e é o cumprimento da palavra de Deus. E vai ter melhora? Não. A única melhora que vai ter aqui é quando Jesus vir em nuvens buscar nós. Aí sim. A gente for orando a Deus, fazendo pra me morar no reino do céu, morar na glória. Aí sim, mas porque esse mundo aqui, né? Como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E ele tá furioso, tá? Que nem um leão querendo dragar aqueles, né? Que ele encontra. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ter intimidade para com Deus, temor a Deus, caráter para com Deus, né? Que nem a Bíblia diz também, orar e vigiar. Porque Jesus pode voltar de manhã, de tarde, de madrugada. Então, a Bíblia fala aqui, pode voltar que nem um ladrão à meia-noite. Tá despercebido? Então, gente, oremos e vigiemos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu assim permitir. Tchau, pessoal.